De Jesus. Josué capítulo 9, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram: a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dias dos... e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dize-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e borolento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, eis-los aqui já rotos, e estas nossas vestes, estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eu vou ler a parte B. E não pediram conselho ao Senhor. Feche seus olhos. Mais um momento nós vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, te exaltamos e glorificamos neste momento. Momento da sua palavra essa de domingo, manhã, ao qual estamos aqui prontos para te ouvir, Pai, para te exaltar, te glorificar através das nossas vidas. Nos ensina mais uma vez nesta manhã, fala conosco, que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado através dessa palavra. Nós te oramos, Pai, para que jogue por terra todo mal, todo impedimento ao bom entendimento da sã doutrina, daquilo ao qual o Senhor tem para nós. Espírito Santo, venha falar a cada um dos nossos corações, no abrir e fechar dos meus lábios, e que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Toma o seu lugar aí, o seu assento, pode ficar à vontade. O tema é consultar o Senhor. E hoje é interessante que na escola ministerial nós estávamos abordando e alguns falaram em relação de buscar resposta no Senhor. E Deus é ordeiro, irmão. Deus ele faz tudo concatenado, ele faz tudo numa sequência. E aí vem a escola ministerial e vem um tema ao qual o Senhor me entregou, o qual eu não tinha visto em relação às perguntas que seriam abordadas, lógico, e essas coisas se organizaram de tal maneira que a gente vê que é algo sobrenatural. E aí o Senhor nos traz esse tema, que é consultar o Senhor, buscar resposta no Senhor. E a verdade é que isso aqui, o livro de Josué, ele é o 6º livro
livro da Bíblia, ele está no Antigo Testamento, e essa história se passa em 25 anos, ao qual Josué lidera o povo de Israel após a morte de Moisés. Moisés não era mais com o povo de Israel, não estava ali, mas Josué lhe foi aí imputado isso, ele foi colocado para estar à frente daquele povo, liderando após a morte de Moisés, e aí eles estarem adentrando nas promessas das terras, das possessões ao qual o Senhor tinha liberado sobre a vida daqueles que permaneceriam, que foi uma outra geração, não as que estava no deserto, mas que era de Israel e que estava sob a liderança de Josué. Então, a gente vê em todos os capítulos iniciais a presença do Senhor com Josué sendo chamado, falando para se esforçar. Logo no início dos capítulos, a gente vê para ele se separar, se santificar, está buscando o Senhor, que o Senhor vai ser com ele para estar conduzindo aquele povo. A gente vê os espias indo, adentrando a terra, espiando, trazendo as boas novas. A gente vê a passagem pelo Jordão, colocando em memorial as 12 pedras referentes às tribos, porque o povo de Israel, assim como nós hoje somos um povo esquecido, assim como a gente falou na escola ministerial, nós esquecemos muitas das vezes as coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Então o Senhor abriu o mar vermelho, o povo esmoreceu no deserto, esqueceu das dádivas e maravilhas que o Senhor fez, e aí o Senhor traz o Jordão e faz para o memorial colocar aquelas pedras, as 12 pedras referentes a cada tribo de Israel, para que o povo, quando olhasse, se lembrasse dos feitos do Senhor, porque era um povo esquecido, não diferente dos dias de hoje. E aí a gente vê no capítulo 4, essas 12 pedras, a gente vê a destruição das muralhas de Jericó, a Raabe, ao qual abrigou os espias, depois foi salva Raabe, a Páscoa, enfim, a celebração da Páscoa naquela terra, e tudo isso a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 9, antecedendo o capítulo 9, o pecado de Acã, quando foram tomar Ai, foram combater a cidade de Ai, e havia um pecado que tinha tomado a capa babilônica, alguns ciclos de ouro, e enfim, o Senhor não foi naquele momento, e veio a derrota em Ai, por causa de um que havia pecado no meio de todo um povo. E a gente vê que foi um momento em que Josué não se atentou para o que estava acontecendo naquele grupo, naquele povo. E aí eles trazem um arrependimento, o Senhor se revela a Josué e traz o entendimento de que havia esse pecado no meio do povo. Ele se arrepende, tira o pecado do povo. Naquela época eles apedrejaram o Acã, e enfim, o Senhor permite que Josué renove a sua aliança. No capítulo 8, eles retomam Ai, o Senhor entrega Ai nas mãos de Josué, e aí Josué, ele toma, junto com o povo de Israel, aquela cidade. E aí chegamos no capítulo 9, onde os gibeões, vendo tudo isso, eles percebem que o Senhor, um Deus poderoso, era com aquele povo. E aí quando a gente lê no versículo 1, que eles atentam que todos os outros povos, os heteus, os amorreus, eles olham, eles já tinham sido derrotados por Israel. E aí o que acontece é que Gibeão, ele percebendo todas essas coisas, eles viram que o Senhor foi e deu vitória em Ai também para o povo de Israel, e eles se atemorizam. Só que eles criam uma estratégia. Eles viram e falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar roupas velhas, trapos, chinelos bem gastos, todas as sandálias, os odres velhos, vamos dar com uma aparência que estamos vindos de muito longe, e aí vamos fazer e mostrar que somos servos do mesmo Deus que eles servem, e aí a gente vai ficar com eles e não vamos ser cometidos do ataque deles, do Deus Todo-Poderoso que está com esse povo, que está com o povo de Israel. Nós vamos estar se ajuntando com eles ali, mas na verdade nós somos inimigos deles. E aí eles vêm fazendo tudo isso. E a gente vê no capítulo, no versículo 14,
que então os israelitas tomaram provisão e não pediram conselho ao Senhor. Tudo que a gente leu até o versículo 14 era a respeito das posturas tomadas de Gibeão perante a Josué, dessa mentira forjada para estar junto com esse povo, para não se perder, como os outros povos pagãos tinham se perdido, tinham sido derrotados pelo Deus de Israel, e aí eles se ajuntam. Mas a verdade desse tema e desta passagem que estamos lendo nesta manhã é que o Senhor fala para consultarmos a Ele. E uma das falhas, um dos erros, descuidados que Josué teve, ao qual não observar o pecado que havia no povo de Israel e que fez a derrota em Ai, e esta agora que vem Gibeão, que vem um outro povo e vem forjar isso. Pareceu um povo maltrapilho, e aparentemente eles estavam vindo realmente de longe, mas faltou algo ao qual faz uma grande diferença: pedir, perguntar e consultar a Deus. E é isso que nós falamos nesta manhã. Será que temos consultado ao Senhor em todas as áreas da nossa vida? Esta é a grande pergunta. Uma atitude, é uma palavra tão curta, consultar o Senhor, mas que tem uma grande importância no sobrenatural. Quando nós falamos a respeito de consultar o Senhor, é porque o Senhor, Ele consegue ver muito além do que nós não vimos. Assim como a gente lê na palavra do Senhor, se eu não estou me enganado, agora está em Isaías, o capítulo eu não me lembro, mas os pensamentos do Senhor estão muito mais altos que os nossos pensamentos, e os nossos caminhos estão muito aquém do que os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito, muito maiores. Nós não conseguimos enxergar, nós enxergamos aqui matéria, carne, mas o sobrenatural, o Senhor, Ele enxerga, Ele consegue enxergar lá na frente a minha e a sua vida, e é isso que faz toda a diferença quando nós consultamos a Ele. Hoje nós temos um mediador, nós temos Cristo Jesus, ao qual deu a vida por mim, por nós, por todas as nossas vidas naquele madeiro, e que através dele o Senhor responde, orando a Ele, o Senhor se revela. Consultar o Senhor. Josué e Israel estavam em guerra e tinham batalhas por vir, e eles não consultavam o Senhor. Neste momento, em momento de Acã, lá em Ai, no capítulo anterior, 7, a gente vê a derrota do povo de Israel ali em Ai. Ele não consultou o Senhor. Primeiro ele perdeu a batalha, e depois ele percebeu que o Senhor não estava, deu derrota ao povo de Israel, saiu dali derrotado, e aí ele foi perguntar e consultar ao Senhor o que tinha acontecido, e aí veio a resposta de Deus, revelando que havia pecado no meio do povo. E o Senhor nos fala assim, o seguinte: primeiro perguntemos ao Senhor, assim como hoje de manhã na escola ministerial foi falado. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor, mas já compromissados com aquela situação, com aquela pessoa que a gente vê como nosso cônjuge, como nosso companheiro, nossa companheira, mas antes de consultar ao Senhor. E a mesma coisa era o que acontecia com Josué. Ele vinha correto, o Senhor era com ele, veio dando vitória, Jericó veio avançando, mas por um momento ele esqueceu de consultar ao Senhor, e aí ele primeiro quis ir para o combate, para uma batalha, mas não consultou o Senhor se estava tudo em paz, se o Senhor era com ele, se não havia pecado, e o Senhor foi e deu uma derrota. O que aconteceu? Não houve a vitória, o Senhor não veio sobre aquele povo, o povo de Israel, e aí eles pereceram. Era a mesma coisa que aconteceu hoje de manhã. As pessoas muitas das vezes não consultam ao Senhor, não perguntam ao Senhor sem antes de ir a uma batalha, para ver se o Senhor é com ele. Aonde, Rodrigo? Num relacionamento, num algo qual você já está achando ao seu próprio entendimento e ao seu próprio olhar, se aquilo é realmente em Deus, se Deus está naquilo ali, se vai trazer resposta. E a gente faz isso todos os dias da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na família, em casa, nas finanças, em várias áreas. Se você for olhar, se eu for olhar agora, virá
em nossa memória as atitudes e as respostas ao qual nós buscamos em Deus para estar tendo êxito, para estar avançando. E assim como Josué, muitas das vezes somos homens e mulheres que falhamos e priorizamos primeiro ir à batalha, mas sem antes consultar ao Senhor de como está a nossa vida e se temos algo em corrigir diante dele para que ele nos conceda a vitória, ou até mesmo a resposta ao qual a gente tanto aguarda. E isso Josué, por este momento, ele esqueceu, mas aí ele se arrependeu, ele fez o conserto, tiraram Acã de meio do povo de Israel, e aqui no capítulo 9, como eu falo, o povo, assim como nós, o povo de Israel era um povo esquecido, Deus era com eles, dava aquela segurança, assim como nós hoje estamos na igreja, viemos aqui cultuar ao Senhor, sabemos que tem o Espírito Santo conosco, que Ele habita em nós, que Ele se revela, que Ele te convence da justiça, do pecado e do juízo. Mesma coisa somos nós, caímos no esquecimento porque estamos seguros, estamos convictos que o Senhor é conosco, mas aí não olhamos para os inimigos, para aqueles que estão ao derredor como um leão, tentando tragar, ver quem pode entrar para eles arrancarem da presença do Senhor, tirar até mesmo a sua vida. É o próprio demônio, os anjos, o diabo, Satanás e os seus demônios, que ficam buscando as legalidades para ver quem pode tragar. E se não olharmos e buscarmos em Deus respostas nele, com certeza seremos confundidos e tomaremos talvez caminhos errados, que não são caminhos ao qual veio a resposta em Deus, são caminhos ao qual são tortuosos, caminhos esses ao que tomamos aos nossos próprios entendimentos e que não dará fruto, não dará uma sequência boa, porque lá na frente tem inimigos disfarçados. Assim como esses gibeões eram pessoas que iam ser confrontadas pelo povo de Israel e que o Senhor era com o povo de Israel, eles fizeram, mas fizeram o quê? Se disfarçaram, eles se maquiaram dizendo que era servo de Deus, do mesmo Deus de Josué. E Josué, ao invés de orar ao Senhor e consultar, os abrigou e colocou, deu provisão, tomaram de provisão, como a gente vê no versículo na parte A. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E essa palavra tão pequena de não pedir conselho ao Senhor gerou toda uma consequência. Um homem reto, um homem íntegro, fiel, que andou diante do Senhor, mas que por um momento se permitiu vacilar e ser enganado pelos seus olhos. Não permita que os seus olhos lhe enganem, porque o que nós vemos é matéria, o que nós vemos é tocável, mas no sobrenatural nós temos que pedir o discernimento a Deus para que Ele venha revelar a cada um dos irmãos, amém? Em nome de Jesus. Então consulte ao Senhor, pergunte a Ele, ore ao Senhor, porque tome a decisão certa nele, ainda que as decisões são boas aos nossos olhos, mas o importante ainda é saber se é certo aos olhos de Deus. Tu pergunte ao Senhor, o Senhor Ele vai te revelar. Aquele homem, aquela mulher ao qual você tem tanto esperado no Senhor, e talvez você tenha visto algo que parece ao seu entendimento que aquilo é de Deus, pergunte a Ele antes de tomar qualquer atitude, e Ele vai te revelar a voz, Ele vai te trazer uma resposta. Ele é luz e as trevas não permanecem. Onde está a presença dEle, ainda na sua pergunta, se resplandecerá a luz. E se for algo em Deus, tu verá e receberá essa resposta, tanto de sim como de não, mas descanse nele, isso que é o mais importante. Você já se viu em apuros por não ter pedido direção a Deus? Eu já me vi em situações de muitas das vezes, infinitas vezes, em que eu não consultei ao Senhor, não orei a Ele e não perguntei ao Senhor, e aí veio toda uma consequência, e consequências essas que até hoje, se eu for ver, ainda estou pagando por não ter, naquela época, ter consultado ao Senhor, ter buscado a Ele, ter orado ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, ore ao Senhor, tenha o entendimento de que o Senhor, Ele responde, e Ele sonda.
O Senhor está esperando aqueles que o oram em espírito e em verdade, que o adoram, que sabe que tem o Espírito Santo como intercessor da oração, Cristo Jesus, e Ele vai conduzir até Deus, e Ele te trará essa resposta. Ele não vai te deixar sem resposta. E muitas das vezes falam assim: Rodrigo, mas não respondeu. O Senhor está respondendo. Ele não respondeu, também é uma condição de resposta. O tempo de Deus e a soberania dele a gente não pode intervir, mas o Senhor tem a resposta para a minha vida, para a sua vida. Possamos colocar, quando a gente vem nessa caixinha de oração e a gente coloca um pedido aqui, são clamores, são pedidos, N pessoas que nós nem sabemos, são pedidos que a gente não abre para ler. A gente tem fé e crê que o pedido que é aqui, o clamor que tem que ser feito aqui, é diante de Deus, e que a cada um o Senhor trará uma resposta, a cada um o Senhor terá uma solução, um sim e um não, uma direção a ser tomada, uma cura, uma libertação. Então, quando a gente coloca, é porque a gente está trabalhando a nossa fé. Então, o que faltou aqui? E outra coisa que nós precisamos, em momento algum, de substituir a nossa fé, de colocar uma barganha. O que acontecia no livro de Josué com o povo de Israel fala muito a respeito de fé e de obediência. Temos que ter a fé e temos que obedecer ao Senhor, ao seu livro, ao seu chamado, ao que Ele tem para as nossas vidas. E no momento que não aplicamos a fé, acontece nas falhas que aconteceu nesse grande líder, nesse homem de Deus que era Josué, e que hoje nós cometemos também, que nós erramos, que nós tomamos atitudes erradas, e aí nos traz a consequência. Aí a outra pergunta que eu separei, que eu fiz, porque eu faço para mim essas perguntas, irmãos, amém? Em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Glórias a Deus. Você já se viu em apuros por não ter pedido direção a Deus? Você já teria tomado uma decisão melhor se tivesse consultado o Senhor? No trabalho, na faculdade, no seu relacionamento conjugal? Todas as vezes que eu deixo de consultar a Deus, eu sofrerei consequências, foi o que eu estou falando. E a cada escolha, a cada decisão precisa ser respaldada pela palavra de Deus, pelos seus conselhos e ensinamentos, para que tudo que eu venha fazer seja bem sucedido. Aí foi o que nós lemos aqui no início do culto de manhã, no Salmo número 1, que meditar na palavra de Deus dia e de noite, porque no devido tempo vai ser dado fruto, porque se a gente ler os versículos, a gente está plantado junto à corrente de águas, de um rio, e mesmo que não esteja dando fruto, no momento certo, ela dará o fruto, e a folha não murcha. Podem olhar e achar que essa árvore não está dando fruto, mas no seu devido tempo, virá o tempo dela frutificar, e é isso que ele fala. Como será essa frutificação? Como acontecerá isso? É a partir do momento que a gente meditar na palavra do Senhor. E o meditar é ler, reler, ouvir a palavra de Deus, se aperfeiçoar na palavra de Deus através do Espírito Santo, para que através disso Ele venha a ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Então, quando a gente fala no Salmo, no capítulo 1, no número 1 do Salmo, e versículo 1 e versículo 2, antes tem prazer na lei do Senhor e nela medito dia e de noite. Aí está uma das respostas para a gente não ser acometidos nas mesmas falhas ao qual nós vimos esse grande líder, essas pequenas mas falhas ao qual trouxeram grandes consequências, mas que ele conseguiu em Deus reverter, e que se a gente ler no final a gente vai entender o que aconteceu com esse povo. Mas o tema de hoje é consultar o Senhor. Por isso que eu não estou me adentrando em todo o final, o desfecho dessa história, mas no final dá para esclarecer. Então que possamos estar orando ao Senhor. Quando tudo vai bem, nós esquecemos de Deus. E é outra coisa, eu olho para mim também. Quando há uma lazeira, quando começa a ficar mais fácil, a gente tende a relaxar mais. A gente tende, como dizer,
não esquecer de Deus, mas ficar mais solto, e aí não se dedicar àquilo ao qual Ele tem nos chamado. Quando as coisas estreitam e apertam, geralmente a gente vai buscar o Senhor, porque a gente crê nele, e a gente confia, e é nele que a gente espera. Assim como o povo de Israel sabia que o Senhor estava à frente, nós também temos que ter essa convicção de que o Senhor vai estar à frente das nossas vidas. Mas assim como eles erraram em já ter a certeza de que Deus estava à frente e que não vigiavam mais, veio as consequências de não vigiar. E assim somos nós também. Nós sabemos, nós vemos o culto, consagramos as nossas vidas, sabemos que assim, através disso, o diabo não nos toca, não pode fazer mal, e aí a gente relaxa. E aí esquece que não estamos mais vigiando. E aí o inimigo vem e toma, faz uma arruaça, mexe nas nossas vidas. E a gente não pode, nesta manhã, sair daqui sem entender isso, sem consultar o Senhor, sem pedir uma resposta a Ele. A gente tem livre acesso ao Pai em Cristo Jesus, ao qual nos resgatou. Um grande erro que eles cometeram e que nós cometemos. Esse erro tem sido o erro de muitos hoje. Hoje a gente vê muitos errando e esquecem de Deus. Vivem um momento de um descanso, de um refrigério aparente, achando que está isento de problemas, de dificuldades, e esquecem que estão vulneráveis ao ataque do inimigo. A nossa guerra é uma guerra sobrenatural, é espiritual, e elas se refletem no nosso dia a dia material. Quando acontecem as coisas no sobrenatural, vai ser gerado um reflexo aqui onde nós vivemos. Eu costumo muito falar disso, é que quando nós oramos no meio físico, começamos a orar, a falar, a declarar com os nossos lábios, com a nossa voz, joelho dobrado, é tudo gesto, é tudo físico. Mas aí a partir deste físico e destes gestos vão saindo as ações sobrenaturais e espirituais, e vão chegar lá nos principados e potestades, vai chegar no reino, vai chegar no céu, onde o Senhor ouve, e através disso é que o exército do Senhor vai avançando. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca ao Senhor, mais respostas e consequências a gente traz. Tanto se a gente orar mais ao Senhor, terá mais respostas do Senhor e, consequentemente, coisas boas. Mais oração, mais poder, pouca oração, pouco poder. Então, conforme a gente for orando, o exército de Deus, ele vai avançando sobre o exército maligno, sobre as trevas do mal, onde eles vêm tentando avançar sobre as nossas vidas. E vai refletir aonde? Aqui na terra, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa casa e todos os nossos lares, nos lugares onde a gente anda, nos nossos trabalhos. Aí você vai ver as coisas melhorando, as coisas mudando. Mas tudo por quê? Primeira atitude é a gente saber não ser vulnerável ao ataque do inimigo. E através disso é ter a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, obedecer a palavra de Deus e estar orando, querido. Porque quando a gente ora, a gente está em um relacionamento com Deus. A gente está buscando intimidade dEle e proximidade do Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarmes de todo o coração. Invoca-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Porventura o Senhor você pediria, Ele não lhe daria como um pai? Não, Ele ouve e Ele responde. Então ore do seu jeito, como você ora. Eu oro ao meu Pai, eu converso com Ele. Sim, dobre um momento o seu joelho, onde você estiver, a oportunidade que o Espírito Santo venha te trazer essa necessidade, você sentir essa vontade de estar orando ao Pai, que isso vai estar te trazendo proximidade a Deus, relacionamento a Ele, e tudo que você for fazer será muito mais que vencedor, será bem sucedido, porque além disso, se você está orando, você vai estar meditando na palavra de Deus, nas coisas que você leu, e aí o Senhor vai estar te revelando, o Senhor vai estar te trazendo ao entendimento, para você sair daqui convicto
e entendendo no seu dia a dia a importância de não estar mais no comodismo, mas saber que o Senhor, Ele está à frente de você, Ele está numa batalha, mas que você não pode se acomodar e achar que não precisa mais ter a intimidade com o Senhor, com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então, ao ataque do inimigo, não podemos nos tornar vulneráveis e percebendo, porque assim, quando a gente começar a buscar a presença de Deus, o Senhor nos dá o discernimento espiritual, e aí você consegue entender e perceber qualquer disfarce do maligno para confundir a sua vida, e aí você e eu cairmos no engano. Ele vai abrir os seus olhos espirituais, e nessa manhã Ele está fazendo isso aqui, em nome de Jesus. Você vai sair daqui, você vai ter um entendimento que o Senhor é contigo, que você precisa estar buscando essa presença, e Ele vai estar te revelando coisas essas que estavam talvez até que maquiadas, disfarçadas de coisas boas, até que parecendo ser do Senhor, mas que na verdade não é, e Ele vai trazer a luz, porque Ele é própria luz, e Ele vai estar contigo, e onde você chegar, as trevas não poderá permanecer. Amém? Em nome de Jesus. Então, um evangelho de Jesus Cristo, ao qual Mateus escreveu, Mateus 26, capítulo 26, versículo 4, na parte A somente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, meu irmão. Não podemos deixar de vigiar e orar, que possamos ser como Josué, sim, mas perceber as falhas e evitar e tentar sanar essas falhas que o Senhor nos revela nessa manhã. Josué foi um grande líder, um homem de Deus, referência, mas que também falhou por ser homem. Por um momento ele errou, e a gente tem que aprender com essas falhas também, para não vir a falhar, para tentar com nossas forças ao máximo dobrar o nosso joelho, e a partir daí o Senhor está agindo nas nossas vidas, e a gente está vigilantes e orando a Ele, porque aí não cairemos em tentação, em nome de Jesus. Em 1 Epístola a Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, para ver quem ele pode tragar. Então, que possamos ser sóbrios, ter os pés no chão, entendendo e buscando discernimentos espirituais em Deus, para saber lidar com essas situações. Sempre que você escolher consultar a Deus antes das suas escolhas, você terá sucesso, porque Ele te dará a decisão da melhor escolha. É isso que o Senhor nos fala. Primeiro, me consulte, pergunte, peça a resposta em mim. É o que o Senhor nos diz nessa manhã. Peça a resposta. Eu sou o Pai que te adotei, eu te enviei o meu filho. Peça respostas nele, que Ele vai te dar a resposta, e aí você vai tomar a decisão certa. Só não fique triste, que muitas das vezes a resposta do Senhor não vai ser aquela ao qual você tanto esperava, ou o nosso corpo carnal, a nossa carne espera. Mas se você tiver esse entendimento, você está atendendo mais para o Espírito do que para a carne. Então eu creio que você vai saber entender a resposta do Pai e vai receber como uma maravilha, uma dádiva dele, que deu para você e para mim. Então peça e consulte ao Senhor, e Ele te dará a resposta, ainda que muitas das vezes não é aquela a qual você esperava. Amém? Deus quer fazer parte das suas decisões, da minha decisão. Ele quer estar atuando na nossa vida. Ele te dá o livre-arbítrio, Ele te dá o direito de escolha. Mas se você quiser e pedir para que Ele, a cada decisão tua, Ele te revele como a resposta dele, Ele vai estar fazendo parte da sua vida e vai te dar uma melhor resposta em cada decisão que você deva tomar. Você tem o seu direito de escolha. Você pode escolher até não consultar Ele. Vem as consequências também. Mas você também pode consultá-lo e obedecer, assim como a gente falou, a vontade do Pai para as nossas vidas. Que quem dirá, o pai vai dar uma pedra para o filho,
o Senhor sabe o que tem para dar para cada um de nós aqui nessa manhã. Ele sabe o que tem para dar para você, o que tem para mim. Ele está esperando a gente consultá-lo para Ele poder nos dar essa resposta, em nome de Jesus. Nada é insignificante para o Senhor, nada. Um mínimo detalhezinho para o Senhor, e que para você parece ser um mínimo detalhe, para o Senhor tem um grande, é grandioso, porque Ele, nesse mínimo detalhe, Ele vê lá na frente, sabe muito antes do que nós sabemos. Ele é seu Pai e quer estar envolvido em cada área da sua vida, na minha vida. É isso que o Senhor nos fala nessa manhã. Permita que o Senhor faça parte da sua vida. Assim como você decidiu nesta manhã vir aqui, você não veio em vão. Você veio porque você foi motivado, sem mesmo entender, às vezes, de estar aqui nesta manhã, ao Senhor, porque o Senhor, com certeza, Ele nos visita. O Espírito Santo, Ele nos consola. E aí Ele diz, nesta manhã, que Ele viu você lá na sua casa, Ele viu você no seu trabalho, e por isso agora Ele está aqui presente conosco nesta manhã, nos revelando, nos dando respostas. Talvez você já entrou aqui com perguntas, e o Senhor já tem te dado respostas nesta manhã. Então eu te convido a se colocar de pé neste momento tão maravilhoso. Deus é bom, e Ele nos dá a resposta. Que possamos colocar diante dEle a cada pergunta, a cada coisa que tem te afligido, cada dúvida que você não consegue compreender, coisas que têm surgido ao qual não tem a resposta, que você venha entender nesta manhã e que possa consultar Ele. Assim como você chegou, você venha sair neste domingo de manhã, sabendo que há um Deus ao qual pode ser perguntado, pode ser orado a Ele, e Ele vai e te traz uma resposta em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esta palavra, nesta manhã de escola ministerial, manhã de consagração, onde alguns irmãos estiveram aqui consagrando a vida ao Senhor, e nós também que chegamos aqui, nós consagramos as nossas vidas, a vida de cada um aqui presente no seu altar. Esta palavra tão maravilhosa que o Senhor nos traz, da importância de estarmos buscando a intimidade do Senhor, sabendo se isto é a vontade para as nossas vidas, aquilo ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha nos visitar nesta manhã, assim como o Senhor tem ministrado, tem falado conosco no momento deste culto. Que o Senhor venha estar conosco em cada área das nossas vidas agora, vem trazendo a resposta, Pai, perguntas essas ao qual tem decisões, estamos olhando, tem irmãos e irmãos meus ao qual olha e vê uma bifurcação, não sabe qual o caminho a seguir, um entroncamento, uma decisão, não sabe para onde ir, estão aguardando uma resposta, qual é o caminho. E nós sabemos que o verdadeiro caminho é o caminho da salvação, que está em Cristo Jesus, mas aqui na terra, Pai, tem decisões a ser tomadas, decisões essas que não queremos tomar com as nossas próprias forças, decisões essas que não queremos tomar com as nossas atitudes, para que não venhamos colher consequências. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, Espírito Santo, se revele a cada um de nós e nos traga a resposta. Estamos aguardando, traz o conforto na nossa alma, essa que sabemos o verdadeiro caminho a seguir, um verdadeiro caminho, um caminho esse que não nos leva à perdição, um caminho que não nos traga consequências ruins, mas sim consequências no Senhor, atitudes no Senhor, através disso o Senhor sendo exaltado e glorificado. Que o Senhor possa estar à frente, Pai, das nossas batalhas, que o Senhor possa nos dar revelação espiritual, discernimento, de forma essa a entender os disfarces do inimigo. Inimigo esse que se passa por muitas vezes como servo do Senhor, como algo de Deus, como resposta em Deus, mas que sabemos que está disfarçado, e o Senhor é luz,
e onde o Senhor está, as trevas não podem permanecer. Então se revela a nós quando sairmos daqui, no correr desta semana, nestes dias, porque estamos aqui te buscando e sabemos que te encontraremos, estamos batendo e sabemos que vai abrir a porta, estamos chamando e clamando a ti e sabemos que o Senhor inclinará os teus ouvidos ao nosso favor, aos nossos clamores, e é por isso que te glorificamos nesta manhã, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Toma cada um de nós, as nossas vidas, nós te oramos, Pai, nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, exaltar e glorificar Ele, o único que é digno de honra e de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.